Enquanto nós estávamos cantando, eu acredito que estávamos nos deliciando também na presença do Senhor, né? Como é bom cantar o nosso Senhor. Eu lembrei aqui agora de um cântico antigo, que é conhecido de nós, né? Só de ouvir tua voz, né? Ou seja, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor a quem servimos. Esse é o nosso Senhor que tem sido a nossa satisfação, que tem sido o nosso prazer. Tal qual eu falei na parte da manhã, que seja um tempo de... Parte da manhã falando sobre uma reflexão quanto à nossa conversão, mas eu creio que nós podemos seguir meditando naquilo que o Senhor está falando, quer falar conosco. Queria falar aqui um pouquinho agora à noite sobre uma reflexão quanto à nossa tão grande salvação. Refletirmos, pensarmos, cada um de nós aqui pensarmos um pouco sobre essa tão grande salvação. Eu vou lembrar de um texto aqui que é João 1, de 10 a 13, falando sobre o Verbo, e ali João escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Não o conheceu. Ele segue dizendo: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Não o receberam. Mas, eu meditando sobre esse versículo e outros, ou seja, aí o Espírito Santo começa a nos mostrar a nossa inclusão no propósito dele. Porque segue dizendo: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não receberam. Mas, porém, contudo, todavia, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quantos receberam esse poder de ser feito filho de Deus? Quantos fazem parte dessa tão grande salvação hoje? Nós somos parte deste. Mas segue dizendo: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a estes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E estes que foram feitos filhos de Deus, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceu de Deus. Ou seja, maravilhoso pensar que Deus voltou os olhos dele para nós. Para nós. Maravilhoso pensar que antes da fundação do mundo já havia um plano, um projeto estabelecido por Deus para cada um de nós. Para cada um de nós. João, o apóstolo João, na carta dele, em 1 João, falando sobre o Verbo, ele diz: o que era desde o princípio,
o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Imagine, as nossas mãos apalparam. João dizendo ali, falando sobre o Verbo, o Espírito Santo iluminando os olhos do entendimento dele para nos deixar escrito acerca da preciosidade do nosso Senhor. Os nossos olhos viram, nós contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. Também a vós outros. E vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, da mesma forma, vocês mantenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. O Espírito Santo deixou relatado isso para nós. Estas coisas, pois, vos escrevemos, aqui segue dizendo, para que a vossa alegria seja completa. Para que a vossa alegria seja completa. Viver a vida de Cristo, para nós, tem que ser uma satisfação. Tem que ser a nossa realização. Tem que ser algo constante, ininterrupto. O apóstolo diz, estas coisas, pois, vos escrevemos. Ou seja, ficou relatado aqui, para que a nossa alegria seja completa. Como diz o cântico do Ademar de Campos, né? Olharam para ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Não serão confundidos. Também como diz 2 Coríntios 3,18, diz, todos nós com o rosto desvendado e contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos o quê? Transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Você já o Espírito Santo deixou relatado para que nós possamos nos alegrar e para que a nossa alegria seja completa, porque não foi mediante coisas corruptíveis que nós fomos comprados, mas foi mediante o sangue precioso, sangue puro do nosso Senhor Jesus. Ou seja, para que a nossa alegria seja completa. Quero citar aqui, na verdade eu quero aqui, o que há no meu coração, é nós meditarmos um pouquinho, pelo menos no primeiro capítulo de Efésios, se der no segundo e terceiro, mas pelo menos no primeiro capítulo, seja para falar sobre esse propósito que nós cantamos aqui. Foi o primeiro cântico. O plano do Pai é de fazer tudo convergir em Jesus. Esse é o plano do Pai. Esse mistério que outrora esteve oculto, mas foi revelado. Foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas e hoje é revelado a cada um de nós. Mas antes de ler o livro Efésios, gostaria de lembrar também de Hebreus. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, ali fala, havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo.
E Ele, Jesus, é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois fala, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é o nosso Senhor. E tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Senhor. Na medida que formos lendo, na medida que formos ouvindo, vamos ler, ouvir, meditando naquilo que o Espírito Santo quer imprimir no nosso coração, na convicção que o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração, porque lá em João 14, 26, ali diz que o próprio Jesus falando que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas e faria lembrar de quem? Dele. Em João 15, 26 diz que o Espírito Santo, Jesus dizendo, daria testemunho dele. João 16, 13 fala que o Espírito Santo guiaria a toda a verdade. João 16, 14 diz que ele o glorificaria. Ou seja, o próprio Jesus disse, eu não vou deixar vocês sós. Mas quando vier o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, ou seja, em todo tempo, o Espírito Santo, ele testifica, ele dá testemunho, ele glorifica, ele faz lembrar, ele ensina sobre quem? A pessoa de Jesus. Então que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração, nos revelar mais ainda da pessoa de Jesus. Vamos abrir em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler Efésios capítulo 1. O capítulo 1. Ou seja, do 1 ao 23. Volto a dizer, na medida que estivermos lendo, irmãos e irmãs, vamos ler e meditar. Ou seja, permitir que essas palavras saltem e tomem o nosso coração. Façamos isso juntos aqui hoje. Façamos esse exercício juntos. Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e ele escreve aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça, a saudação, graça a vós outros e paz de quem? Da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Notemos o versículo 4. Assim como nos escolheu nele. Ou seja, nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos. Essa salvação chegou até nós. Assim como nos escolheu nele quando? Quando? Antes da fundação do mundo. Ou seja, nós fomos escolhidos nele, por ele, antes da fundação do mundo. Deus desistiu do seu propósito por causa do pecado? Nossa catequese, não. Deus não desistiu do seu propósito. E se o homem se tornou inútil, como Deus tem esperança de realizar o seu propósito? Ele nos dá uma nova vida
em Cristo. 2 Coríntios 5, 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, velhas, já passaram, tudo se faz novo. E ainda respondendo, e a esperança de Deus é a vida de Cristo em nós. Colossenses 1, 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Então Deus não desistiu do seu propósito por causa do pecado. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Fala para o teu irmão aí, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Aleluia! Fomos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Isso nos traz grande gozo, não é verdade? Muita alegria. E depois segue dizendo, e nos predestinou para Ele. Predestinar não significa definir um destino, mas preparar um destino. Foi preparado um destino para nós. E nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Pensar nesse por meio de Jesus Cristo. Por meio de, por intermédio de. Pensemos nesse por meio de, porque Jesus, Ele tomou o nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E todos nós, sem exceção, andávamos desgarrados como ovelhas. E cada um de nós desviávamos pelos nossos próprios caminhos. Cada um de nós. E aqui fala, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, segundo o prazer da sua vontade. Ou seja, então Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou, preparou um destino para cada um de nós, preparou um destino, tanto que Ele preparou, Ele não definiu, mas Ele preparou. Ou seja, porque quem define somos nós. Nós definimos, mas está preparado esse destino. A predestinação é para nós. Foi preparado, mas nós definimos. Ou seja, se entramos por esse caminho ou não. Ou não. Então Ele nos escolheu, nos predestinou, ou seja, nos tomou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo a sua vontade, o beneplácito da sua vontade, fala, para o louvor da glória de sua graça. Fomos escolhidos, fomos acolhidos, fomos recebidos, ou seja, para o louvor da graça do Senhor. Ou seja, então tudo como nós cantamos aqui Romanos 11, 36, né? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. É dele, por meio dele, para ele. E aqui fala, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O que nós fizemos para merecer isso? O que nós fizemos para merecer tão grande salvação? Se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, onde cada um de nós estaríamos hoje? Nós não estaríamos aqui. Eu creio que, por falar em estarmos aqui, aqueles que estão aqui, são aqueles que o Senhor preparou para estar aqui, nesses dias. Nesses dias. Portanto, há uma graça do Senhor para cada um de nós. Portanto, o Senhor
quer falar ao coração de cada um de nós aqui. Na individualidade, na particularidade. E como tem falado na coletividade também. Na coletividade. E segue dizendo aqui, no qual temos a redenção. No qual temos a redenção, ou seja, uma libertação efetuada por um pagamento de um resgate. Essa é a redenção. Teve alguém que pagou esse alto preço com o próprio sangue. Ou seja, a redenção é estar livre da escravidão e do poder do pecado. Em quem temos a redenção, ou seja, foi pago um resgate, e em quem nele, através dele, nós estamos livres da escravidão e do poder do pecado. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre nós. Não tem. Por conta da redenção efetuada na cruz do Calvário pelo nosso Senhor. Por conta desse preço, desse resgate que foi pago. Reflexão quanto à nossa tão grande salvação. Sigamos refletindo na nossa tão grande salvação. Porque na medida que entendermos cada vez mais isso no Espírito, a nossa vida vai se dar cada vez mais para Ele. E nós vamos entender que a nossa vida se dá por meio dEle também. Seguindo aqui, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. A remissão dos pecados. O perdão dos nossos pecados. Nós sabemos que em Jesus nós temos a salvação completa. Uma salvação passada, presente e futuro. Fomos livres da condenação, perdoados da condenação do pecado. Agora, e o pecado não tem mais domínio sobre nós. E hoje nós somos livres da escravidão do pecado por conta da vida de Cristo em nós. E nós vamos ser livres um dia da habitação do pecado. Ou seja, a salvação plena, completa. Ou seja, sobrou alguma coisa? Há algo mais a ser feito? Teria sido suficiente o sacrifício de Jesus na cruz? Ou tem que dar algum jeitinho? Não, o sacrifício de Jesus na cruz foi pleno, completo. Ou seja, mas nós, cada um de nós, precisamos entender isso. Entender isso para, de fato, vivermos a vida de Cristo e vivermos por intermédio de Cristo. E aqui segue dizendo, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Ou seja, a bondade, a misericórdia dele, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. E segue o versículo 9. Desvendando-nos. Opa, tirou a venda. Os olhos foram abertos. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, segundo o seu prazer, que propuser em Cristo. Do que? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, de fazer convergir nele, ou seja, desvendando-nos, foi-nos aberto o entendimento, desvendando-nos o mistério da sua vontade, ou seja, de fazer convergir nele, em Cristo, o nosso Senhor, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse mistério que foi revelado, foi desvendado, a vida de Cristo, ou seja, a vinda de Cristo, seja por cada um de nós. E segue dizendo, depois, interessante que tem repete algumas vezes a palavra nele, ou por ele. O 11 fala, nele digo, no qual também fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Para quê? A fim de sermos para o louvor da sua glória. Ou seja, todos nós fomos escolhidos, predestinados pelo Senhor, antes da fundação da terra, para o louvor da glória dele. Mas aí está embutido a expressão do amor e da misericórdia do Senhor por cada um de nós. Por cada um de nós. Seguimos aí. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Agora interessante que depois o 13 fala: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes o quê? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Em quem também nós, depois que ouvimos o evangelho da nossa salvação, e nós tendo nele também crido, nós fomos selados. Nós recebemos um selo, eu vou dizer aqui, um selo de 1 Pedro 2,9. Um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Um selo de raça eleita, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Em quem também nós, depois que nós recebemos esse evangelho, nós fomos selados com esse Santo Espírito. Ou seja, nós somos de propriedade peculiar, de propriedade do nosso Senhor, porque Ele nos alcançou, porque Ele nos tomou para si, Ele partiu dele. Lembram quando Romanos 10 fala que não havia nenhum justo sequer, porque todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Ou seja, foi necessário o Senhor nos tomar para si, porque não havia em nós nem mesmo a capacidade de nos achegarmos até Deus, mas Ele nos tomou para si. Foi do agrado dEle nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus. Foi do agrado dEle reconciliar cada um de nós juntamente com Cristo a Ele. Foi do agrado dEle. Foi do agrado dEle, ou seja, se tornar a nossa redenção. Foi do agrado dEle se tornar, como diz Gálatas, maldito por nós, porque maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Foi do agrado dEle nos tomar para si, cada um de nós, porque todos nós, como diz o capítulo 2, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Todos nós nos desviávamos pelos nossos próprios caminhos, mas foi do agrado dEle nos tomar para si. E segue dizendo, o 13, em quem também nós, depois, eu estou singularizando aqui, tá? Em quem também nós, né? Falando para nós, em quem também nós, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, nós fomos salvos. Nós fomos selados pelo Santo Espírito da promessa, o qual é o quê? O penhor da nossa herança, o qual é a garantia, está garantido. Está garantido. Está garantido a todo aquele que perseverar até o fim. É importante destacar isso. Porque não é uma vez salvo para sempre. Como eu disse ontem, não é uma vez crido para sempre. Ou seja, temos que desenvolver a nossa salvação, fala, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Em louvor da sua glória. É a garantia, esse selo que nós recebemos. Primeiramente, quando foi desvendado-nos, né, o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, né, que é de fazer convergir nele
todas as coisas, né? E por falar em convergir, hoje foi lido Filipenses 2, mas eu quero falar do 9 ao 11, né? Ou seja, a exaltação de Jesus, né? Foi dado a Jesus o nome que é sobre todo nome, e diante desse nome, o que diz? Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, pela glória de Deus Pai. Mas eu costumo dizer, nós temos o privilégio de nos dobrarmos hoje, temos o privilégio de confessarmos Ele hoje, ou seja, e para que naquele dia é só correr para o abraço, mas haverá daqueles que vão se dobrar, haverá daqueles que vão confessar e que não vão desfrutar, haverá daqueles. Mas nós queremos estar entre estes que vão se dobrar, que vão confessar e vão desfrutar. E aí, de fato, aí é eternamente. Até o resgate da sua propriedade para o louvor da sua glória. E fala, por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Mas observemos qual era a oração de Paulo. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, onde? No pleno conhecimento dEle. Para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, para que os olhos de vocês sejam plenamente abertos, para que haja plena revelação de quem é o nosso Senhor. E também para que haja plena revelação de onde nós viemos, e para que haja plena revelação de onde e com quem e em quem nós estamos hoje, que é a nossa tão grande salvação, para que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Segue dizendo, iluminados os olhos do vosso coração. Que vocês tenham os olhos espirituais de vocês iluminados para que vocês saibam, né? Ou seja, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Para que vocês saibam qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E Paulo dizendo, eu oro por vocês, para que os olhos de vocês sejam iluminados, para que vocês tenham entendimento claro, qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória. E depois nós vamos ver lá, como já citamos, essa glória, esse mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, mas que agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Que mistério é esse? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Costumo dizer que Deus não tem esperança nenhuma em nós, nenhuma. A esperança dele é a vida do seu Filho em nós. Porque é somente dessa forma que um ser humano pode agradar ao Pai, através da vida de Cristo nele. Somente dessa forma, não existe outra. Não existe atalho, não existe um jeitinho brasileiro. Não existe, ou seja, somente dessa forma. E seguimos aqui, com a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Notem como o Espírito Santo conduziu Paulo na fala dele aos irmãos em Éfeso ali. Sempre é supremo, é a grandeza, é a plenitude,
Ou seja, é sempre algo que por vezes ultrapassa o nosso entendimento e ultrapassa a nossa capacidade também. Ou seja, porque é a revelação da pessoa de Cristo. Ou seja, isso que nos foi desvendado. Ou seja, tudo será convergido para Ele. E tudo sendo e será convergido para Ele. Depois fala, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. E fala, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir, e fala, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça, olha o que diz, e para ser o cabeça, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Ou seja, tudo isso ele deu à igreja, a qual é o seu corpo, aqui fala, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Em todas as coisas. Agora, interessante que esse versículo, o 10, que na versão atualizada fala de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Esse mesmo versículo na linguagem de hoje, fala o seguinte, esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Esse é o plano. Ou seja, de fazer convergir, unir no tempo certo, tudo que existe. Ou seja, em Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, então que o Espírito Santo possa nos conduzir, iluminar os olhos do entendimento. Agora, interessante que quando, esse capítulo 1, Paulo, trazendo essa revelação, ou seja, dessa convergência em Cristo, trazendo essa revelação da convergência em Cristo, ou seja, desvendando-nos os olhos, ou seja, dando-nos entendimento da vida de Cristo, ou seja, trazendo essa revelação da redenção, trazendo essa revelação de que agora nós somos propriedades, fomos selados, e trazendo essa revelação, como ele disse, também eu, depois que ouvi falar da fé que é entre vocês, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Mas Paulo não somente dava graças a Deus, mas ele pedia para que os olhos dos irmãos fossem iluminados. Fossem iluminados. Ou seja, então, o desejo do Senhor é que os nossos olhos sejam iluminados, cada vez mais, para conhecermos, para reconhecermos e para vivermos essa vida. Mas aí, nós entramos aí no capítulo 2 de Efésios, no capítulo 2 de Efésios, quando o próprio Paulo diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, Paulo lá no capítulo 1, trazendo essa revelação, ou seja, desse mistério que foi revelado, que foi desvendado, ou seja, da redenção, do perdão dos nossos pecados. Ele segue, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais, Paulo falando, vocês andaram outrora, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Mas Paulo diz, Ele deu vida a vocês. Fala para o teu irmão, Ele te deu vida. Ele te deu vida.
Ele deu vida, te deu vida. A todos nós que estamos em Cristo, Ele nos deu vida. E todos nós andamos outrora, todos nós aqui, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Todos nós fazíamos a vontade da carne, aliás nós vamos ler aqui, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Nós éramos movidos pelas inclinações da nossa carne. Ou seja, fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. E diz aqui, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E nós éramos o quê? Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Como todos, por natureza, nós éramos filhos da ira, como também os demais. Mas, irmãos e irmãs, tem um mas tem um porém, tem um contudo aí, tem um todavia. O versículo 4, mas Deus, ou seja, Deus, aquele que nos predestinou antes da fundação do mundo, aquele que nos preparou esse destino antes da fundação do mundo, aquele que nos chamou para si, aquele que nos tomou para si. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, o que ele fez? Nos deu vida. Juntamente. Nos deu vida porque nós somos bons. É isso. Nos deu vida porque nós batalhamos lá e fomos para a cabeça e falar, não, eu quero isso aí, eu posso, já que eu quero, eu posso. Nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, não há vida, não há salvação fora de Cristo. Não há. Nos deu vida juntamente com Cristo e fala, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E não somente isso, fala, e juntamente com Ele. Juntamente com Ele. Vejam a obra completa de Cristo em cada um de nós e por cada um de nós. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em quem? Em Cristo Jesus. Fomos ressuscitados e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Interessante, acima de todo principado e potestade. E fala o 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Ou seja, a obra que Jesus fez, esse propósito pré-estabelecido por Deus, ou seja, ele vem sendo revelado século após século. Ou seja, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, e fala, em bondade para conosco. Ele é bom. Ele é bom. E Ele é bom. E essa suprema riqueza da sua graça tem sido mostrado séculos após séculos. Mas fala, em Cristo Jesus. Aí vem o versículo 8, que é bastante conhecido, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. É o quê? É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas aqui está bem claro dizendo que nós somos salvos pela graça. Não é por esforço humano nenhum. Não é porque eu sou capaz. Não é porque eu posso. Não. Ele nos acolheu. Ele nos recebeu. Porque se não partisse dele,
essa obra não se realizaria em nenhum de nós. Porque partiu dele, porque aprouve a Ele nos predestinar antes da fundação do mundo. Aprouve a Ele por meio de seu Filho Jesus, resgatar, foi uma operação resgate. Aprouve a Ele resgatar cada um de nós, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E como nós sempre falamos, nós não fomos e não somos salvos pelas obras. Não somos. Mas nós fomos salvos para fazer boas obras. Para as boas obras. Fomos salvos, as boas obras não nos salvam. Mas todo salvo faz boas obras. Todo salvo foi chamado para fazer boas obras. Ou seja, isso é a graça do Senhor, por meio da fé. Não vem de nós, é dom de Deus. Mas o 10 fala, pois somos feitura dele. Ou seja, a mesma espécie. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, aos quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. De antemão, algo já preparado para que andássemos nessas verdades. Somos feitura dele, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele de antemão preparou. E segue dizendo, portanto, está aí uma advertência de Paulo. Portanto, o versículo 11, lembrai-vos. Não se esquece não, tá? Não se esquece não. Paulo falando, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam incircuncisos na carne por mãos humanas, e fala, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, e diz, sem esperança e sem Deus no mundo. Assim nós estávamos. Aqui está dizendo, lembrai-vos, nós éramos esses que estávamos separados da comunidade de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo. Não havia vida em nós, não havia paz em nós, não havia direção em nós, mas a graça dele nos alcançou. Ele fala, lembrem-se disso, a vocês que eram chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, mas agora, lembrem-se disso, vocês estavam separados, ou seja, de ambos os povos. O versículo 19, que nós vamos ler já, na versão, também na linguagem de hoje, fala o seguinte, portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros, nem visitantes, os não-judeus, os gentios, nós. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Nós fomos recebidos, nós fomos acolhidos, mas seguindo lá, o versículo 13 agora, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes o quê? Fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Em Cristo Jesus. Vós que estáveis longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ou seja, foi necessário um alto preço. Foi necessário um preço de um resgate, foi necessário um derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há remissão de pecados. E segue dizendo, porque Ele é a nossa paz. E que paz nós temos, hein? Que consolo nós temos, né? Como diz o hino antigo, que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus. Que consolo nós temos.
porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ou seja, de ambos, agora os gentios foram inclusos, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E segue dizendo, e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus. Reconciliasse ambos, agora só fazendo menção do primeiro versículo que nós lemos, em João 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Nós somos estes, nascemos de Deus. Ou seja, nós fomos inclusos nesse propósito. E aqui fala, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Hoje nós não somos mais inimigos do Senhor. Nós não somos, porque nós fomos acolhidos, nós fomos abraçados por Ele, nós fomos chamados, nós fomos predestinados, nós fomos reconciliados por intermédio da cruz e foi destruído a inimizade. Hoje nós desfrutamos da amizade de Deus, da amizade de Deus por intermédio de Jesus. E o 17 fala, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois o quê? Da família de Deus. Hoje nós somos da família de Deus. Todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, todo aquele que nasceu de novo, esse faz parte da família de Deus. Todos são filhos de Deus? Não. Não. Porque no mundo se diz isso, todos são filhos de Deus, né? E sabemos que nem todos são filhos de Deus. Quem são filhos de Deus? Como nós lemos em João 1, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Gálatas 3:26 também fala, todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Ou seja, para ser filho de Deus, somente através da pessoa de Cristo, que tomou o nosso lugar. Aquele que era o unigênito e se tornou o primogênito, o primeiro dessa nova raça, na qual nós estamos inclusos. Ou seja, e aqui diz, nos tornamos concidadãos dos santos e somos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Fala, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Hoje nós somos da família de Deus. Hoje nós somos da família de Deus. Foi desvendado-nos esse mistério. Desvendado-nos esse mistério. Ou seja, de tudo convergir em Cristo. A salvação proporcionada por Deus através de Cristo, a redenção, a reconciliação, o perdão dos pecados, a libertação,
através de Cristo Jesus. E por conta disso, hoje, nós não somos mais inimigos de Deus, muito pelo contrário. Hoje nós somos da família dele. Cada um de nós, em Cristo, somos irmãos e filhos desse mesmo Pai. Está ficando tarde, né? Está ficando tarde. Mas dá mais 10 minutinhos? Mais 10 minutinhos, no mínimo. Colossenses 1. Falei bem rapidinho. Colossenses 1, do 13 ao 27. Porque eu gostaria ainda de fazer menção, não vou ler depois, todo o capítulo 13 de Efésios, mas gostaria de fazer menção do capítulo 13 de Efésios também, porque o nosso tempo está curto agora. Agora, interessante que essa mesma revelação que o Espírito Santo conduziu Paulo a falar, a trazer aos nossos irmãos de Éfeso, da mesma forma, ele foi conduzido pelo Espírito Santo a falar com os irmãos de Colossos também. Quando, ao início de Colossenses 1, Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E segue dizendo: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Depois segue dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, tanto as do céu como na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele. Para quem? E para ele. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça, ele é o princípio de todas as coisas, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Por quê? Porque aprove a Deus que nele, em Jesus, o nosso Senhor, residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. E depois segue dizendo: e reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Depois o 22, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O versículo 24, ele fala: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, o que é a igreja. Depois, parte do versículo 25 fala: para dar pleno conhecimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. E o que fala aí? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, que foi revelado aos santos apóstolos e profetas. Ou seja, esse mistério agora é Cristo em nós, a esperança da glória. Foi-nos revelado, foi-nos aberto os olhos. Ou seja, que esse mistério agora é a vida de Cristo em nós. Como Paulo fala em Gálatas 2, 19 e 20, ao final ele fala: eu estou crucificado com Cristo. Do 19. E depois no 20 ele fala, versículo conhecido: logo agora, todavia, porém, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, e que agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, e fala, e aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza
riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Cristo em vós, a esperança da glória. O Espírito Santo, Ele quer nos conduzir. Ele anseia nos conduzir, mesmo porque o próprio Jesus disse que o Espírito Santo traria, o glorificaria, daria testemunho dele, ensinaria, faria lembrar. Ou seja, o Espírito Santo quem nos conduz à revelação da pessoa de Cristo. E o Espírito Santo que nos conduz à revelação de quem nós somos em Cristo. Queria só citar aqui Romanos capítulo 6, versículos 14, 22 e 23, fala, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Romanos 6, 14, 22 e 23. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. E lá no 22 ele fala, agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora que nós fomos libertados do pecado e nós fomos transformados em servos de Deus, nós temos o fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o 23, que é mais conhecido, fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu só queria lembrar, é que eu não vou ler capítulo 13 de Efésios, para concluir aqui. Quando Paulo fala ali, segundo o mistério, ele fala que me foi dado, né, a revelação que me foi dada a conhecer o mistério. Interessante que ele fala, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Ali foi um resumo. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, ou seja, Paulo condensou, talvez já estaria quase dando as 10 horas da noite, né, pessoal já cansado, para ir para as barracas, para casa ou para o hotel, como alguns aqui, né? Mas aí o que Paulo falou? Mas conforme escrevi há pouco, resumidamente, é só o resumo ali, viu, gente? E o completo, resumidamente. Mas depois ele fala, mas quando vocês lerem, vocês vão poder compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Ele fala, esse mistério, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Esse é um mistério. Em outras gerações não foi dado a conhecer esse mistério, mas foi-nos revelado, como dizendo aqui, através, primeiramente aos apóstolos e profetas, no Espírito, que os gentios, todos nós fomos acolhidos, todos nós fomos recebidos, mas a todos quantos o receberem, a estes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. A qualquer um não, a saber, aos que creem no seu nome. Os seus o rejeitaram, mas nós recebemos. Ou seja, nós um dia, inspirado pelo Espírito Santo, os nossos olhos foram abertos. Um dia, inspirado pelo Espírito Santo, nós podemos ver, reconhecer a grandeza, a preciosidade de Jesus. Um dia, inspirado pelo Espírito Santo, nós podemos, entendam o que eu vou dizer aqui, enxergarmos a nós mesmos e saber e reconhecer o quanto nós éramos pecadores, o quanto nós ofendemos a Deus, o quanto nós entristecemos o coração do Pai. Mas, inspirado pelo Espírito Santo,
nós nos tornamos filhos de Deus. Cada um de nós. Isso não é glorioso? Isso não é glorioso saber que nós passamos a fazer parte desse tão grande propósito que foi estabelecido antes da fundação do mundo? Não é glorioso saber que Deus nos acolheu, saber que Deus nos escolheu, saber que Deus nos fez teus filhos através do seu Filho Jesus Cristo? Não é glorioso saber que hoje nós somos filhos de Deus? Não é glorioso saber que os nossos pecados foram perdoados? Não é glorioso saber que, Romanos 8, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Não é glorioso saber que nós não estamos mais debaixo de condenação, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, e hoje o pecado não tem mais domínio sobre nós. Não é glorioso podermos meditar nessas coisas? Ou seja, isso nos arremete a quem? Nos arremete a contemplar o nosso Senhor. Nos arremete a glorificar o nosso Senhor. Nos arremete a uma gratidão profunda e contínua. Ou seja, sabendo de onde nós fomos tirados, sabendo o preço que foi pago por cada um de nós. Essa operação é resgate. Fomos resgatados. E concluindo aqui, o versículo 18 de Efésios 3, fala, a fim de poderes compreender com todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ou seja, para que possamos compreender, ou seja, a altura, a largura, o comprimento, a profundidade, ou seja, a extensão desse propósito, e nós possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, e fala para que sejais tomados de toda de Deus. De toda a plenitude de Deus. E para isso eu quero lembrar de João 10:10, parte do versículo, o final de João 10:10 fala, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, a plenitude da vida de Deus. Ou seja, Jesus veio para que nós vivamos e para que nós tenhamos essa plenitude, para que nós possamos, por intermédio dele, viver essa plenitude de Deus. E eu quero terminar com um versículo, com o versículo 21 de Efésios 3. A todos que têm a versão atualizada, vamos falar juntos. Você pode abrir aí. Quero terminar com esse versículo. Efésios 3, 21. Efésios 3, 21. Vamos falar juntos? A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. E porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória. A Ele seja a glória. Irmãos, desfrutemos dessa tão grande salvação. Meditemos nessa tão grande salvação. Nessa tão grande salvação que nós passamos a desfrutar em Jesus. Amém? Que o Espírito Santo nos tome por completo. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Sejamos tomados por completo pela revelação do entendimento da pessoa de Cristo e a nossa vida em Cristo. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.